Salve, salve, meus amigos! Inscreva-se no canal, deixe o like neste vídeo, ative as notificações, deixe seu like aqui, não custa nada você fazer isso, porque neste vídeo a gente vai falar sobre o sinal de alerta ligado no time do Corinthians. É muito irregular esse time do Corinthians, que será adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil. E o Corinthians conseguiu a proeza de empatar com o Juventude. Tudo bem que o jogo foi em Caxias do Sul, mas jogo de muitos erros individuais. O Corinthians ficou no empate por 2-2 com o Juventude. O Juventude, para você ter uma ideia da fragilidade desse time, só fez 4 pontos dos últimos 33 disputados. É a lanterna do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians conseguiu essa proeza, né? E a gente vai explicar direitinho para você como joga esse time do Corinthians, né? Porque, assim, claro, falando mais sobre o jogo, né? Foi uma partida em que o Corinthians esteve à frente do placar por 2 vezes, mas com falhas individuais de Gustavo Mosquito e Raul Gustavo, a equipe acabou sendo subjugada pelo pior time do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Corinthians que entrou em campo era quase o time titular, né, dos jogadores que estiveram em campo desde o início, né? O Fausto Vera não jogou, o Corinthians perde muito sem o ótimo meio-campista argentino, né, que era jogador do Argentino Júnior, mas entrou em campo com o Cássio no gol, Bruno Mendes jogando como lateral direito, um zagueiro, né, que não pode jogar a Copa do Brasil, afinal de contas já entrou na competição vestindo a camisa do Internacional. Então a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO. Entre no site kto.com agora, kto.com agora, faça seu registro no site com as melhores odds do mercado de apostas. Aí você vai ter uma novidade fantástica para você. Quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, Bernardo Ramos, e eu vou dar para você 20% a mais do que você depositar em depósitos que vão de 30 a 100 reais. Por exemplo, depositou 30, eu vou te dar 6 reais de bônus. Depositou 50, eu te dou 10. Depositou 100, eu te dou 20 reais. É bastante coisa. Para você, claro, fazer sua fezinha no site da KTO. Estão lá as odds para o jogo entre Flamengo e Internacional nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Então não deixe de fazer a sua fezinha no site kto.com. Entre agora, acesse agora e faça seu registro usando o meu cupom Bernardo Ramos. E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão Átila Reis, entrando no site dele, está aqui na descrição deste vídeo, tá? Entre no site do professor de guitarra e violão Átila Reis e agende uma aula gratuita de qualquer lugar do mundo. É de graça para você, uma aula com um músico profissional, um cara formado em música. Não é igual vários picaretas que tem pela internet. Tem gente boa, mas tem gente ruim também. E o Átila Reis, eu garanto a você que é o melhor que tem na internet. Então, faça uma aula, marque uma aula gratuita de violão e guitarra com o professor Átila Reis, beleza? Então é o seguinte, como é que entrou o Corinthians em campo? Esse time joga no 4-3-3, tá? Com o Bruno Mendes na lateral direita, e Raul Gustavo, Gil e Fábio Santos, né? Então, da defesa titular, temos 3 que estiveram em campo no jogo contra o Juventude. O Fagner entrou no segundo tempo, lateral direito, certamente será titular no jogo contra o Flamengo. O outro zagueiro vai ser o Balbuena, né? Então ele vai jogar provavelmente contra o Flamengo com Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. No meio de campo, como eu disse, ele não tinha o Raul Gustavo, mas teve Duqueiroz e Renato Augusto, né? O Renato Augusto que saiu no segundo tempo para a entrada do Cantilho, e aí o Corinthians perdeu bastante força de criação. Tudo passa pelo Renato Augusto. No lado direito, Gustavo Silva, Yuri Alberto na condição de centroavante, e como ponto esquerdo, Roger Guedes, que saiu para a entrada do Matheus Vital. Então a gente consegue enxergar claramente nesse Corinthians o seguinte, gente, é um time bom do goleiro ao ponto esquerdo. Eu acho um time melhor do que o do Atlético Paranaense, que será o adversário do Flamengo na final da Libertadores da América. Mas os reservas não estão à altura definitivamente, tá? A gente vê isso claramente com a entrada posterior, por exemplo, do Matheus Vital e do Cantilho. É um time que tem problemas. Então, assim, o meio de campo do Corinthians provavelmente vai ter Fausto Vera,
Renato Augusto e Duqueiroz. O Maicon pode ser que tenha minutos em campo no jogo contra o Atlético no final de semana. É o jogo que o Vitor Pereira evidentemente vai poupar, que é a última partida corintiana antes do jogo contra o Flamengo, do primeiro jogo, né? Da final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? E na frente é isso, cara. Gustavo Mosquito, Yuri Alberto, que fez um golaço, aliás, e Roger Guedes, que está jogando bem também. Então não tem muito segredo esse time do Corinthians, não. Assim, eu achei uma atuação bem decepcionante. Foi um Corinthians que piorou muito no segundo tempo. Muito, bastante. Lembrando que você que vai à Arena Corinthians, torcedor do Flamengo, vai ter que pagar a bagatela de 400 mangos, R$ 400 para assistir o jogo, né? Eu acho um preço absurdo, fora da realidade. E acho que a diretoria do Corinthians deu o exemplo, né? Poderia ser seguido aí pela diretoria do Flamengo. Vai custear uma boa parte do valor dos ingressos para o torcedor corintiano que vai ao Maracanã. 400 pau, beleza. A diretoria vai pagar 310, ou seja, o torcedor vai ter que desembolsar R$ 90. É pouco? Claro que não, mas é um valor que me parece ser muito mais compatível do que R$ 400, né? Que é muita coisa. Haverá aí a reciprocidade no percentual de ocupação dos estádios, né, o que é algo muito importante. Lembrando que o Flamengo vai jogar com força máxima contra o Internacional nesta quarta-feira. A gente vai fazer uma live, inclusive, para trocar uma ideia. Faz tempo que a gente não bate um papo, né? Geralmente a gente bate um papo aqui por meio dos comentários, mas a gente vai falar sobre o jogo entre Flamengo e Internacional. Não vai ter live pós-jogo aqui no canal, afinal de contas estarei no Canelada na Jovem Pan, mas aí na quinta-feira tem vídeo, tem live, toda a repercussão do jogo entre Flamengo e Internacional, né? Dorival contra Mano Menezes, e é uma ótima oportunidade com esse resultado do Corinthians, esse empate paupérrimo por 2-2 contra o Juventude. O Flamengo tem uma bela oportunidade de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que haverá um G6, né? Então o Flamengo assim vai ter que ser muito incompetente para não conseguir a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América, né? Porque se perder para o Corinthians na final da Copa do Brasil, o Corinthians já está lá, então o Corinthians abre uma vaga, né? E o mesmo acontece na Libertadores da América. E até tive uma discussão hoje no Band Esportes, né, sobre o que será da temporada do Flamengo, né? Se por um acaso ganha a Copa do Brasil e perde a Libertadores, para mim frustrante. Se ganha a Libertadores da América, tá no saldo positivo. A Libertadores, gente, é muito mais importante do que a Copa do Brasil, tá bom? Saudações, até a próxima, valeu, tchau, tchau.